Tô aqui de volta, dessa vez pra gente aprender um pouquinho mais sobre povos africanos na antiguidade, porque a África não é só Egito. Falando em Egito, vamos começar pelo reino de Kush. Seriam os Cushitas, que eram conhecidos também como núbios. A região da Núbia, o reino de Kush, se localizava ao sul do Egito, bem pertinho mesmo, e essa civilização ela teve o seu início há mais ou menos 5.000 anos antes de Cristo. Então, faz muito tempo mesmo. Uma das primeiras capitais do reino de Kush foi Kerna, que também é uma das cidades mais antigas da África. Outra cidade muito importante africana também ficava no reino de Kush, mas ela se tornou a capital de Kush por volta de 1500 a 1550 a.C., que era Napata. Também era um grande centro religioso. Foi mais ou menos nessa época que os egípcios dominaram, né, o reino de Kush, né, a Núbia. Quem decidia quem ia governar ali no reino de Kush, sob domínio dos egípcios, era o faraó, que ele nomeava um vice-rei, que era considerado também um filho do faraó. Como fonte econômica, eles tinham a pecuária, né, principalmente rebanhos de cabras, e a riqueza de cada um era medida pelo tamanho do rebanho. Por volta de 750 a.C., os assírios dominavam o Egito e foram derrotados por um rei Kush. Foi nessa época que iniciou-se então a era dos faraós negros, né, que aí eles dominaram o Egito. Inclusive mudaram também a capital para a cidade de Meroé. Como nessa região chovia um pouco mais, eles desenvolveram a agricultura, continuaram, né, também com a pecuária, mas eles também manipulavam muito bem os metais preciosos e desenvolveram muito bem o comércio com outros povos, né, por exemplo, com os egípcios e até mesmo os romanos. Cushitas, eles eram muito resistentes a invasões e no século I d.C., Otávio Augusto tentou invadir a região, mas não conseguiu, porém ele bloqueou o comércio. E isso pode ter sido um dos fatores da decadência do Império Kush. Mas não só isso, também houve o desmatamento, que eles utilizavam muita madeira para os fornos de fundição, e também eles sofreram com alguns ataques de tribos nômades. Assim eles acabaram aos poucos se enfraquecendo mais e mais, até que por volta de 350 d.C. eles foram dominados pelo reino Axum. Existe uma discussão sobre onde realmente iniciou-se o embalsamento de corpos, porque os Cushitas também utilizavam essa técnica e também acreditavam na vida após a morte. Eles eram um povo politeísta, era bem semelhante na questão religiosa com o Egito antigo. Na questão da hierarquia social é muito parecido, né, com os outros impérios, outras sociedades que a gente já conheceu, né, da antiguidade, com o rei, né, no topo, depois os sacerdotes, enfim. E era muito interessante que o rei era escolhido através de uma votação dos principais líderes. Então o nome mais votado era levado para a aprovação dos deuses em uma cerimônia. Mulheres também podiam assumir cargos de governo, os cargos mais altos, inclusive, eram chamadas senhoras de Kush, ou ganhando o título de Candace. Eu não sei se é assim mesmo que fala, gente. Me perdoem se eu estiver pronunciando errado. Mas isso também se referia, por exemplo, a ser chefe de guerra. Elas podiam. E eram muito respeitadas. Uma curiosidade é que a língua de Meroé não foi decifrada ainda. E o que se sabe sobre o reino de Kush é muito recente e é derivado, por exemplo, de vestígios e registros egípcios. Já o reino de Axum, que foi o que acabou conquistando o reino de Kush, ele fica onde hoje é a Etiópia e era um lugar cosmopolita. Ele se dava bem ali, recebia, né, por conta do comércio, outros povos, e por isso eles tinham muita troca cultural também. Inclusive por conta desse contato intenso com os romanos, no século IV d.C., o rei Ezana, ele acabou se convertendo ao cristianismo e deixando a religião politeísta. Eventualmente, o reino de Axum também teve o seu enfraquecimento, parte por conta das disputas comerciais, por exemplo, com os persas e bizantinos. Lembrando que a gente tem muita coisa
para estudar sobre as sociedades africanas na época da antiguidade. A gente tem, por exemplo, as culturas Nok, Bantu, nós temos o reino de Gana. Esse vídeo aqui é só para mostrar que quando a gente fala de antiguidade tem muito mais do que normalmente a gente vê por aí, né? Sobre que é persas, mesopotâmicos, egípcios, que foram tão fundamentais para todos os nossos conhecimentos, né, que vieram do Ocidente, mas os reinos africanos também tiveram uma parte imensa, né, nessa troca cultural de conhecimentos, e muita coisa a gente está descobrindo de pouco tempo para cá, né? Então, assim, futuramente eu vou fazer uns vídeos separadinhos, assim. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um abraço. A gente se vê.